Vamos falar agora sobre o serviço que é desenvolvido aqui em Fortaleza, que é o Vamos Fortaleza, capital cearense, que é pioneira no Brasil em sistema público de carros 100% elétricos. Coordenado pela Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, por meio do Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito, desde setembro de 2016, o Vamos Fortaleza é mais uma alternativa de transporte e mobilidade urbana sustentável para a população. Conheça como funciona o Vamos Fortaleza. Desde 2016, o Sistema Público de Carros Elétricos Compartilhados é uma alternativa de transporte e mobilidade urbana sustentável na capital. O projeto, chamado de Vamos Fortaleza, é pioneiro no Brasil. Ao todo, são 15 veículos e 13 estações para retirada e devolução dos automóveis. Para saber informações sobre tarifas e regras do sistema, além dos locais das estações, basta acessar o site vamosfortaleza.com. Nesse mesmo endereço também é possível fazer o cadastro para utilizar o serviço. É só informar o e-mail, os dados pessoais e enviar foto da CNH e do comprovante de endereço. As informações são verificadas pela operadora do sistema, que entra em contato com o usuário para assinar um termo de responsabilidade. E para falar mais sobre o Vamos Fortaleza, nós estamos recebendo mais uma vez aqui o Renan Carioca, que é engenheiro da Prefeitura de Fortaleza. Ô Renan, esse sistema de carros elétricos compartilhados aqui em Fortaleza foi pioneiro, né? E uma iniciativa aí que deixou muita gente surpreso aí com o resultado, até pela qualidade, aumento dos carros que são oferecidos. Como foi que foi iniciado esse programa e como é que tem sido o desenvolvimento dele aqui na capital? Exatamente. Ele é um sistema pioneiro no Brasil, na América Latina. Acho que não existe um outro sistema que tenha essa escala de abertura pública que usuários, que pessoas, que munícipes de Fortaleza e outros possam utilizar. Existem algumas iniciativas menores que vieram depois, em Brasília, em Minas Gerais, mas muito mais restritas. E esse sistema ele nasce em Fortaleza dentro de um contexto do nosso plano de mobilidade. Uma das diretrizes principais é a promoção de modos de baixa emissão de carbono. E junto disso andam as ações de bicicleta, ações de ônibus e a promoção dos veículos elétricos como alternativa mais limpa de deslocamento, mais sustentável. Ela se encaixa perfeitamente nessa diretriz da redução de emissão dos gases de efeito estufa pelo setor de transporte, que hoje no mundo é o único dos setores que consome o transporte terrestre, que continua consumindo e tem crescimento no consumo de combustíveis fósseis. Então esse tipo de iniciativa é muito importante para combater essas tendências negativas que podem e devem resultar em crise no futuro. E o sistema do carro elétrico compartilhado, ele não vem para ser competitivo com outros meios de transporte. Ao contrário, vem para ser realmente um complemento com os outros sistemas hoje existentes, né? Exatamente. Existe uma interpretação de que ele está ali exatamente para complementar um deslocamento, complementar um padrão de deslocamento para uma pessoa que, por exemplo, vai de ônibus para o trabalho, mas pode optar para ele para voltar usando o sistema de carros elétricos. É um padrão até relativamente comum, dado que boa parte dos usuários cadastra junto do Vamos o seu BU, que fornece alguns benefícios, alguns bônus no passe. Então, esse padrão de deslocamento que é complementado, a pessoa pode ir de bicicleta e realizar alguns deslocamentos a mais durante o dia com o Vamos e devolvê-lo. E isso é importante porque traz o serviço do carro para uma pessoa que não necessariamente precisa comprar um carro para usufruir daquilo. Por exemplo, eu não tenho carro e eventualmente, se eu preciso de um deslocamento que é mais bem talhado a esse modo de deslocamento, por exemplo, ir ao supermercado ou resolver algumas viagens encadeadas, é um serviço que me permite ainda assim usufruir desse benefício, desse modo de deslocamento, sem necessariamente ter que arcar com todos os custos de compra, manutenção, depreciação e etc. do veículo. Explica para a gente, Renan, hoje como é que funciona, qual é a estrutura que nós temos hoje do Vamos Fortaleza, essa estrutura de carros elétricos compartilhados e como é que as pessoas podem utilizá-lo.
Hoje nós temos uma frota de 15 veículos, dos quais 5 são de um porte maior, da SUV, e 10 são do tipo Renault Zoe, são carros modelos mais urbanos. E para que ela possa ingressar no sistema, ela precisa fazer um cadastro a partir do site, do aplicativo ou do site Vamos Fortaleza. É preciso que ela mostre documentação, CNH válida, e não tenha registro, enfim, um CNH válido sem registro de multas graves, e mostre CNH e comprovante de residência. Porque diferente um pouco da bicicleta, ele é um sistema que um acesso a um carro é um pouco mais complexo, precisa de um pouco de análise documental. Então, quando ela recebe essa aprovação da análise documental, ela já está apta e pode cadastrar o seu cartão de crédito ou débito para comprar um passe mensal que permite que ela usufrua do sistema numa base mensal. E para cada viagem, a tarifação é baseada no tempo. Então, por exemplo, até uma hora de deslocamento, a pessoa paga R$20. Se ela tiver o BU cadastrado, ela paga só 15, tem esses 5 de bônus na primeira hora. Até 2 horas a tarifa cresce para 30, até 3, 35, e a partir daí a tarifação passa pelo minuto. Para exatamente incentivar que as pessoas tenham rotatividade no sistema, para que não segure um carro durante o dia todo e que mais pessoas possam usufruir. Tem uma autonomia, o carro elétrico, nesse caso aí, ele tem condição de rodar, qual a quilometragem, a distância que ele... Com a bateria cheia, a autonomia passa de 200 km. Então, é muito raro a situação, na eventualidade de uma bateria até baixa, nos seus 30%, 40%. Então, é muito confiável, mesmo com esse nível de bateria, que seu deslocamento ele vai ser contemplado. E na eventualidade, aconteceram algumas vezes da equipe de monitoramento, quando percebe que tem um veículo com deslocamento baixo, ela contata, com bateria baixa, desculpa, ela contacta o usuário para informar que a carga está baixa e oferecer uma troca de veículo caso ele precise realizar um deslocamento maior. Então existe esse cuidado também, mesmo com autonomia grande, mesmo com essa confiabilidade nos veículos, essa confiabilidade na duração da viagem, existe também esse trabalho de interação com o usuário para evitar qualquer situação dessa. Em relação às estações, a gente dispõe de uma boa quantidade para que a pessoa possa se deslocar e sair de uma estação e deixar em outra? Exato, são 13 estações e 4 vagas. São 17 pontos de embarque e desembarque dentro do sistema, onde a pessoa, para utilizá-la, ela deve retirar um veículo e devolver em um desses pontos. Eles são espalhados na cidade, eles vão desde bairros mais a oeste, como próximo ao Norte Shopping Jockey, até pontos mais a leste, por exemplo, e ao sul, perto da Unifor, perto de Guatemi, são regiões um pouco mais espalhadas da cidade e que todas possuem uma lógica muito interessante, porque mesmo as regiões mais afastadas, na realidade, principalmente as regiões mais afastadas, perto do Montese, perto do Norte Shopping Jockey, elas possuem um padrão de movimentação interessante, exatamente pelo veículo ser vantajoso em deslocamentos mais longos. Existem alguns deslocamentos, principalmente nas horas de pico, ele consegue competir com plataformas digitais e ter ainda um preço mais competitivo e ter ainda uma alternativa mais competitiva nessa hora. Olha, o Vamos Fortaleza é mais uma alternativa de transporte e mobilidade urbana sustentável para a população. O sistema conta hoje com 13 estações e 4 vagas. O Vamos já possibilitou a realização de mais de 7.800 deslocamentos sem a emissão de poluentes em meio urbano. Renan, esse modelo do sistema compartilhado aqui de carros elétricos aqui de Fortaleza foi inspirado em que outra cidade que já utilizava o sistema? Existem alguns exemplos, principalmente na Europa, desses sistemas de compartilhamento de carros 100% elétricos. Acho que o principal, o mais famoso, é o modelo de Paris, que é um modelo também bem denso, bem robusto, e com a frota 100% elétrica. E aí, esse destaque do 100% elétrico é fundamental, exatamente no que você comentou, de não emissão de poluentes em meio urbano. E isso tem uma relação muito forte, tanto com os gases do efeito estufa, mas também com doenças cardiorrespiratórias. E nessa inspiração de cidades, principalmente da Europa, mas também em alguns pontos dos Estados Unidos, foi a ideia de trazer um modelo em termos experimental, uma inovação nesse sentido, um piloto nesse sentido para Fortaleza, e que, mais uma vez, é super alinhado com nossa política, nosso entendimento da mobilidade,
principalmente na redução da emissão de gases poluentes e nos impactos disso positivos na saúde das pessoas. E dentro assim da perspectiva da tecnologia automotiva, o futuro está exatamente em investir nessa questão do carro elétrico por essa questão ambiental, né? Exato, exato. Tanto da questão ambiental quanto existe uma crescente em termos de tecnológica da eficiência desse tipo de veículo. Existem algumas tecnicidades que eu acho que não vale a pena entrar, mas são carros mais eficientes em termos de consumo no caso não combustível, mas de energia. Existem várias discussões que apontam realmente isso como uma tendência mesmo de realidade, tanto para os veículos individuais quanto para os ônibus. Agora, em relação ao serviço em si, qual é o perfil das pessoas que acabam utilizando o carro elétrico compartilhado aqui na capital? O perfil das pessoas é um perfil até mais jovem, boa parte dos usuários tem entre 17 e 35, 40 anos, a grande maioria na realidade. E são deslocamentos que são pessoas, obviamente, em sua grande maioria não possuem veículo próprio e que combinam esses modos de deslocamento, que usam o vão para compor esse padrão mais diverso. São pessoas que fazem um deslocamento de bicicleta, complementam em outra viagem com o vamo, voltam para casa de ônibus. E são deslocamentos que têm dois padrões muito interessantes. Existe o padrão da viagem direta, existe um nicho de pessoas que liga realmente ponta a ponta, vai de casa para o trabalho, trabalho para casa, mas existe também uma boa parte das pessoas que utiliza o veículo por mais tempo, inclusive para encadear viagens e para realizar serviços nos quais o veículo automotivo, o motorizado, ele tem um padrão melhor que, por exemplo, ir ao supermercado, emendar em uma viagem, uma ida, por exemplo, a um cartório, resolver algum assunto pessoal. Essas viagens encadeadas que não se encaixam também em outros modos de transporte, geralmente têm um padrão mais longo e precisam do padrão do carro mesmo, do motorizado, para realmente aderir melhor, carregar alguma compra ou coisa do tipo. Então tem esses dois perfis de uso que resultam em uma média mais ou menos por viagem de salvo engano, de 12 quilômetros mais ou menos por deslocamento, mas são dois nichos um tanto separados. E há também a questão de que hoje, por exemplo, estacionar numa capital como Fortaleza é mais complicado, né? As vagas de zona azul, não existe, vamos dizer, uma oferta muito grande, principalmente se vai para algum local onde haja ali um movimento maior de pessoas, for um ponto turístico. No caso de quem circula com o carro compartilhado, o carro elétrico, ele tem a vantagem de ter aquela vaga assegurada, ou seja, ele tirou de uma estação, chega noutra ali, ele completa o deslocamento dele e tem um local garantido ali onde o carro vai ser estacionado, né? Exato, exato. É uma maneira de incentivar o compartilhamento e o uso desse modo que não emite poluente em meio urbano, como uma recompensa, como um incentivo desse compartilhamento. O VAMA ele possui livre permanência nas vagas de zona azul. Então, é uma maneira da gente recompensar esse usuário por um uso que é mais inteligente, de um modo, e também é benéfico para a cidade no sentido de reduzir essa carga de poluente no ar urbano. Há também, Renan, a questão da participação no uso desse tipo de carro, também de pessoas que estejam em visita à cidade, por exemplo, um turista ou alguém que venha a negócios. Há realmente uma possibilidade, uma vantagem para essas pessoas também utilizar esse tipo de deslocamento? Existe. Eles se encaixam tanto nessas viagens, como eu comentei, principalmente de viagens mais encadeadas e viagens que têm um padrão que não é tão de conexão ponta a ponta. Existe só o pequeno detalhe de que, como é um veículo motorizado e precisa de uma carteira de motorista, ele precisa de uma análise documental, então se pede um pouco de antecedência para até que haja esse processamento por parte da empresa operadora. Caso um turista queira visitar Fortaleza e utilizar o VAMA, é recomendado que ele faça cadastre um pouco de antecedência para que a equipe possa fazer a análise documental e certificar que ele pode realmente conduzir um veículo normalmente e para que ele, quando chegue a Fortaleza, enfim, tenha seu cadastro aprovado e tenha condição normal de utilizar o veículo, sim. Olha, além do benefício financeiro para os usuários que possuam bilhete único, os carros elétricos compartilhados podem estacionar também nas vagas de Zona Azul gratuitamente. Renan, falando aqui sobre a questão do custo financeiro. Hoje, levando em conta outros modais, né, outras oportunidades de transporte, o custo da utilização
do Vamos Fortaleza, vale a pena para o usuário? Financeiramente é uma boa ou ele ainda tem um custo considerado alto? Em alguns, principalmente as viagens um pouco mais distantes, a gente já tem relatos, a gente tem relatos de usuários que optam pelo Vamos exatamente por ser mais barato. Tem o caso de um usuário mais frequente do sistema que trabalha aqui perto, na Praça da Imprensa, e volta para o Montese, que principalmente à noite, na hora de pico, 6, 7 horas, as plataformas digitais estão em hora dinâmica, têm uma dificuldade maior de encontrar alguns outros modos, e como tem uma estação muito próxima, tanto da origem quanto do seu destino, ele relata que cada perna da viagem chega a economizar até R$ 10 em comparação a outros modos. Então, principalmente nessas horas de pico, como o Vamos não tem essa tarifa dinâmica, a tarifação ela é constante, existe uma vantagem financeira, sim, já nessa viagem ponta a ponta. E quando você compara, principalmente com os custos totais de possuir um veículo, da compra, parcelas, manutenção, depreciação, que é uma discussão que vem crescendo muito nos últimos anos, surge essa comparação da necessidade de comprar um veículo para usufruir só do seu uso durante, no máximo, 1 hora no dia todo. Então, tanto nessa viagem já no ponta a ponta, existem indícios de vantagem, existem alguns contextos onde é bem mais vantajoso do que qualquer outro modo, em termos financeiros, como também em relação a essa discussão do custo total do veículo, você comprar um veículo, manter e ter todos os custos adicionais para usá-los durante poucas horas do dia, poucos momentos do dia, é uma discussão que esse sistema acaba também se inserindo e que vem realmente surgindo nos últimos anos. E em relação à questão dos modelos dos veículos, também ajuda muito nessa questão, né? Há um deles que é um modelo maior e contempla perfeitamente uma família toda, né? Exato, exato. Tanto contempla perfeitamente uma família toda, quanto tem uma capacidade de carga, de bagageiro mesmo, de transporte, é bem maior. Então não é uma coisa experimental e nem dissociada da necessidade da sociedade atual. É uma coisa que realmente se insere, é um sistema que realmente se insere e está lá para atender demandas reais e atender demandas corriqueiras realmente de transporte. Já há algum estudo no sentido de tentar ampliar um pouco mais esse serviço aqui em Fortaleza? Ou hoje a estrutura que se tem atende à demanda hoje e procura por esse tipo de transporte? A estrutura atual ela serve bem à demanda atual, mas existem algumas discussões e algumas iniciativas no sentido de ampliação desse sistema. Hoje ele é um sistema que é custo zero para a prefeitura, ele tem uma estrutura que depende de uma empresa operadora e de uma empresa patrocinadora, então ele não gera ônus nenhum para a prefeitura, e a ideia é que a expansão ocorra um pouco nesse sentido. Então existem alguns estudos, algumas iniciativas, mas principalmente pelo momento atual da pandemia e por outros contextos, a ideia é que isso ocorra com um pouco mais de calma. Agora, Renan, vamos ressaltar aí para as pessoas que conhecem, vamos dizer, o sistema só de ver o veículo, de ver circulando, mas ainda não sabe como fazer para se cadastrar. Quais são os canais aí que são ofertados aí pela Prefeitura de Fortaleza para quem deseja fazer uma experiência, né? Experimentar aí a utilização desse sistema de compartilhamento de carros elétricos aqui na capital? O cadastro ele pode ser feito tanto pelo site, Vamos Fortaleza, como já mostrado, mas a principal ferramenta é o aplicativo. O aplicativo ele acaba sendo a sua chave de controle para o carro também no uso. Então o ideal é que você baixe o aplicativo e você pode realizar o cadastro todo pelo aplicativo, enviando a documentação necessária, como a sua habilitação de motorista, um comprovante de residência, e todo o resto da documentação necessária para que eles possam analisar e aí anuir o seu uso do veículo. Existe também a possibilidade de solicitar um test drive caso necessário, caso a pessoa sinta a necessidade de agendar para ter uma primeira familiarização com o veículo. É possível fazer esse agendamento, mas não é mais necessário, não é mais, enfim, uma condição para a utilização. O usuário ele pode passar por um manual próprio rápido e já está nessa habilitação rápida. Até para que ele conheça como é que é o funcionamento ali. Muita gente nunca dirigiu um carro elétrico ali, pode ter alguma dúvida ali na questão da condução, né? Exato, exato. Apesar dele ser muito similar a um carro automático normal, existem alguns aspectos do carro elétrico que realmente, no primeiro momento, eles podem assustar. Mas o próprio manual de interação com o usuário, já o manual que tem no aplicativo, ele já cobre boa parte dessas dúvidas e a grande maioria dos usuários conseguem inserir no sistema sem passar por um test drive agendado. Há de se destacar também, Renan, eu tive a oportunidade de dirigir um dos carros
na época ainda do lançamento do programa, são bastante confortáveis, né? Os carros, além de modernos, no aspecto tecnológico, também são veículos aí bastante confortáveis para quem deseja dirigi-los, né? Exato, exato. Então, como é uma coisa muito nova ainda no Brasil, é muito incipiente no sentido de que a frota de carros elétricos é muito pequena no Brasil, é raro que as pessoas já tenham dirigido um carro elétrico antes. Então, a primeira sensação é de que ele não está nem ligado porque o ruído que ele faz do motor é muito pequeno. O maior ruído do deslocamento é o próprio atrito do pneu com o pavimento. Então, tem alguns aspectos de conforto que eles são muito estranhos no começo, exatamente porque a gente não está habituado a esse contexto ainda do carro elétrico. Mas realmente é uma experiência um tanto diferente de dirigir um carro a combustão, um carro que é muito mais usual, principalmente nesse conforto, tanto no termo de ruído quanto de trepidação e de outros aspectos que passam desapercebidos, mas essa primeira experiência é muito importante. Maravilha, Renan. Obrigado mais uma vez aqui pela presença aqui nos estúdios aqui da TV Terra do Sol aí, falando aí sobre mais esse serviço aí que ajuda bastante ao fortalezense a ter opções de transporte aqui na capital. Obrigado, Rogério. Eu vou ao intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.